Bom, rapaziada, confirmado, né, a informação. Marcos Braz deixou o clube do Remo. Foi oficializado pelo clube nas redes sociais. O Cadu, analista, vai assumir a vaga por enquanto, né? Acredito eu que o clube do Remo deve ir atrás de um profissional no mercado para substituir o Braz. E eu queria muito comentar um pouco sobre essa saída do Braz aqui no canal, né? Falar que o que motivou o Braz a tomar essa decisão. E eu preciso também esclarecer uma coisa para vocês aqui, né? Principalmente referente a essa renovação do Braz com o clube do Remo. Bom, primeiramente, né, gente? Eu tava vendo aqui o jogo entre Bahia aliás, Vitória e Bahia, né? O clássico Bavi. O jogo estava acontecendo no Barradão, palco aonde vai acontecer a estreia do Clube do Remo na Série A na próxima quarta-feira. E, gente, não tem condições. Não tem condições. Reni, tu tá falando isso aí, mas há 2 dias atrás o Remo tava jogando no Mangueirão, também sem condições. Sim, e eu critiquei o Mangueirão aqui. Eu não passei pano. Eu critiquei. Não tem condições. Agora é o seguinte: se autorizarem o Remo a jogar naquele pasto lá do Vitória, não tem por que ter reclamação do Remo jogar no Mangueirão. Não tem por que ter reclamação. Eu tô falando da CBF, tá? Nós, principalmente a gente que aprecia o espetáculo, vai lamentar muito, né? O fato do campo estar nas condições que está. Mas, falando dos clubes em si, não tem porque a gente tem que ouvir aqui de que o Remo não tem condições de atuar no Mangueirão. Porque se tiver o jogo no Barradão, né? O Mangueirão é fichinha perto do Barradão. Quem assistiu o jogo, quem viu o jogo, sabe do que eu tô falando. Bom, e o Vitória hoje jogou com o time titular, tá? Perdeu por 1-0 ali pro Bahia. Deixa eu falar aqui um pouco sobre agora essa saída do Braz, né? Que é o assunto do momento. Aliás, eu fui pego de surpresa ali por volta das 2 horas quando eu recebi a mensagem, né? Aliás, um compartilhamento do GE, da informação divulgada no GE, de que o Braz iria deixar o clube do Remo. Eu até gravei um vídeo lá no canal Assis falando, né, sobre isso, sobre essa saída do Braz, o que culminou na saída do Braz. Vamos lá, deixa eu explicar algumas coisas aqui para vocês, para ficar bem claro. Desde que terminou o contrato do Braz com o clube do Remo, não houve assinatura de renovação. O Braz falava que ia ficar e tal, mas o contrato ainda não tinha sido assinado. E não existe, né, gente? O cara que não assina um contrato, não existe. Então o Remo acaba também facilitando a saída do Braz. O Braz hoje acordou com a vontade de deixar o clube do Remo. É claro que não foi isso, né? É claro que várias situações já estavam acontecendo. O Braz chegou no clube do Remo e o que foi prometido para ele foi que ele pudesse implementar o estilo de trabalho dele, né? O estilo de como ele trabalha no futebol. O que ele implementou para reestruturar o Flamengo. Mas no Remo ele não teve o respaldo necessário. Ele não teve, né? Não adianta vir aqui falar, deram carta branca para o Braz, não deram carta branca para o Braz. Aliás, o Braz nunca foi unanimidade nem na chegada dele no Remo. Teve muita gente que bateu o pé para ele não fechar com o clube do Remo. E a saída dele vai aliviar algumas pessoas. Tem algumas pessoas agora que estão felizes, pô. Estão felizes porque ele saiu. Porque o Braz, querendo ou não, ele era um mal necessário no Remo. Ele era um cara que ficava ali piruando, era o cara que ficava ali cobrando, né? E tem gente que não gosta de ser cobrado. Tem gente que quer ter carta branca dentro do clube, né? Gente que não é nada, mas que se acha grande lá dentro. E deixa eu explicar uma coisa para vocês referente ao Tonhão, tá? E principalmente a parte estrutural do Remo. O Tonhão, ele foi eleito, todo mundo sabe, né? Num momento complicado do Remo. Eu diria do torcedor com do torcedor com os sócios ali do clube, né? Os sócios proprietários, os sócios remidos. E a expectativa era que o Tonhão não vencesse, principalmente por conta dos péssimos 2 anos do Fábio Bentes à frente do clube do Remo, né? Os 2 anos do Fábio Bentes à frente do Remo foram terríveis, né? Em termos de desempenho, tá? Não estou falando em termos de estrutura, estou falando em termos de desempenho. Estrutura também, né? Porque o Fábio Bentes mudou pouco a parte estrutural, organizacional do clube do Remo. E é claro que um cara como o Tonhão,
como o nosso querido Big Tonio, para ser eleito, ele precisa prometer algumas coisas para algumas pessoas que já estavam ali dentro, que já estão ali dentro há muito tempo, que vai passando de geração em geração. Porque se você acha que só no rival é um clube geracional, é um clube que cargos ali ficam ocupados por pessoas que já estão ali há muito tempo, não. No Remo também tem isso. Até para o Tonhão ter, inclusive, o apoio, né, necessário que ele teve. Até porque para a chapa do Tonhão ter o apoio necessário e os votos que ele teve. Quando o Tonhão venceu, o cargo de diretor estatutário, né, aquele cargo que foi ocupado pelo Disson, ele foi extinguido, ele foi extinto. O Tonhão tirou o cargo e colocou apenas o executivo de futebol, mandando em tudo. Acontece que nessa temporada, o passo que a gente deu à frente, que eu achei que seria ali a modernização do clube, né, que esse papo diretor estatutário só atrasa o clube, o passo que a gente deu à frente, a gente deu 2 passos atrás, porque o Tonhão reativou esse cargo e colocou o Manuelzinho Ribeiro nesse cargo. Eu não conheço o Manuelzinho Ribeiro, tá? Nunca troquei uma ideia com ele, nada, mas pelo que me falaram dele, ele é uma boa pessoa, ele não é uma pessoa ruim, ele é uma boa pessoa. Eu estou falando como pessoa, tá? Mas ele não é profissional, gente. Como um cara desse vai tocar o futebol numa Série A se ele não é profissional? Se o que ele entende de futebol é o que eu entendo, por exemplo. Porque eu também não sou profissional. Como é que um cara desse vai chegar para o Brás, um cara multicampeão no Flamengo, e vai palpitar lá sobre contratação, sobre mercado, sobre aquisição de jogador? Me diz, você aí de casa, você torcedor, me fala. Como é que um cara desse vai chegar para o Brás e vai convencer o Brás de que um jogador que ele acha bom é bom? Não faz sentido. Mas o Tonhão reativou esse cargo. E não foi só isso, tá? O Brás já estava insatisfeito no Remo há um bom tempo. A gente trouxe a informação aqui, inclusive, que foi rebatida por muitos torcedores. Eu trouxe aqui no canal. Olha, o Brás está insatisfeito. Não há uma relação boa entre o Brás e o Tonhão. Não há. Primeiro, porque o Brás ele tem a vertente dele, ele tem um jeito de conduzir futebol, e o Tonhão tem um jeito dele de conduzir futebol, pô. São dois jeitos distintos. E hoje quem é o presidente do Remo é o Tonhão. Tá, ver aqui o microfone para ver se está bom. Então hoje, quem é o presidente do Remo é o Tonhão, pô. Não é o Brás. Só que o Brás foi um cara colocado lá dentro, que convenceram o Tonhão disso, porque ele é um cara que mudaria a parte estrutural do clube do Remo. E não houve mudança, gente. O Remo, estruturalmente, eu estou falando na questão política, na questão de cargos, continua arcaico. Continua arcaico, é só você olhar. O Remo mudou pouca coisa. Parece que nem scout o Remo tem mais. Nem analista de desempenho. Né? Se é que um dia o clube teve. Então, aquilo que a gente pedia, que quando eu falo de estrutura, rapaziada, não é só o CT, fazer um CT, deixar o CT lindão lá, pronto. Não. A estrutura que eu falo é o clube ter ser um clube profissional. Ser um clube trabalhado de forma profissional. Infelizmente não é. Infelizmente não é. Infelizmente. E aí o Brás teve os conflitos que teve. Ele já estava super desanimado nessa temporada, super desanimado, né? O Brás, ele não estava tão motivado assim. Ele estava mesmo desanimado com tudo que estava acontecendo. E ele pediu para sair. Chegou pro Tonhão, ligou pro Tonhão e disse: Tonhão, eu estou indo embora. Segundo a informação também que está surgindo aí, ele recebeu uma proposta do São Paulo. Imagina só, você está no Remo, presta só atenção, raciocina aqui comigo. N, vamos ver os caras aqui, vão falar aqui. N, mas o São Paulo tá quebrado financeiramente. O São Paulo, ele não tem condição nenhuma. É melhor ficar no Remo do que no São Paulo. É melhor ficar no Remo mesmo? Você é um profissional, trabalha como um profissional, tem anos de futebol, aí você tem que ficar ouvindo pessoas que nem entendem bosta nenhuma de futebol, tem que aturar pessoas que não entendem nada de futebol. O São Paulo também é um clube arcaico também.
tem modelos parecidos com o do Remo, principalmente em termos de gestão. Mas é o São Paulo, gente. É um clube tricampeão do mundo. É um clube que é uma mina de ouro de jogador de base. Investe na base. Se o Braz for para o São Paulo e derem carta branca para ele vai crescer muito lá, pô. Ele vai crescer muito lá no São Paulo. Muito. Porque o São Paulo é um clube que tem nome no mercado, nem se fala, nem se compara, né? Não dá para comparar São Paulo com o Remo, né? Eu estou falando em termos de história no futebol mesmo, tá? Eu prefiro o Remo, não há dúvidas disso, mas nós temos que falar aqui de maneira sensata, né? Sem clubismo aqui. Eu jamais vou vir aqui, olha, o Remo é muito mais gigantesco que o São Paulo. Em nenhum quesito o Remo é maior que o São Paulo, infelizmente, né? Nem torcida, nem estrutura, nem título mesmo, nem se fala, né? Não vou nem entrar nesse mérito aí que é até constrangedor, né? Mas o São Paulo atravessa um momento ruim. E ele deve ter recebido o convite, ó, vem pra cá. O Muricy tá saindo, vem pra cá, trabalhar aqui com a gente. E o cara não pensou duas vezes. Você não é remista, não tem vínculo nenhum com o clube. Você está aqui ganhando um salário simbólico no São Paulo, você pode ganhar a mesma coisa. Você não iria trabalhar no São Paulo? Quem não iria trabalhar no São Paulo, gente? Ah, mas o São Paulo tá cheio de problemas, gente. O São Paulo consegue arrecadar financeiramente muito mais do que qualquer outro clube, tirando o Flamengo e o Corinthians. O grande problema do São Paulo é a questão política. Também pessoas que destroem um clube, né? Destroem clubes, porque homens destroem, homens constroem e destroem também. Então, isso também balançou o Braz. Eu não sei se ele vai para o São Paulo, mas a informação que tem é que ele recebeu a proposta do São Paulo e não pensou duas vezes, foi embora. Foi embora. E o Remo já existia com o Braz e vai existir sem o Braz. Não tenha dúvidas disso. Nós temos que ver como essa diretoria vai se comportar agora no mercado, em termos de contratações. Como eles vão se reforçar, como eles vão lidar com a situação chamada Juan Carlos Osório, que foi o Braz que trouxe. Se vão deixar o Osório trabalhar, vão deixar o Osório escalar o time. É basicamente isso. E eu fico feliz, né, de o Braz ter conquistado o acesso com o Remo, né? Muito graças também ao trabalho dele, a gente vai ver o clube na Série A e não tem terra arrasada não, gente. Não tem terra. A gente sobreviveu sem um Papelinho, a gente sobreviveu sem um Daniel Paulista e a gente vai sobreviver sem o Braz. É simples. É simples. E pelo que me falaram, ele nem trabalhava mais no Remo, tá? Quem estava mandando aí nas situações era o Cadu, que agora está como interino na função, né? Diz que quem inclusive contratava era ele. Vamos ver, né? Vamos ver aí como o clube do Remo vai lidar com essa situação e vai substituir o Braz. Será que o Remo vai contratar outro profissional para substituir o Braz? Não se sabe, mas Marcos Braz não é mais executivo de futebol do clube do Remo, né? E não me surpreenderia se até o final de semana agora ele fosse para o São Paulo. Não me surpreenderia se o São Paulo anunciasse o Braz, porque foi repentina essa decisão. Ele queria sair, isso é fato. Ele já queria sair há muito tempo, mas foi do nada. Um cara tardezinha já saiu a notícia de que o cara estava de saída, queria sair. Então, deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Até o próximo dia. Vamos aqui trabalhar agora, né? Vida que segue. O Remo tem uma estreia contra um Vitória que está mordido, perdeu o clássico, né? E a gente pode até se aproveitar disso, mas vamos trabalhar durante a semana para que a gente tenha a melhor versão contra o Vitória, que a gente possa arrancar pelo menos um ponto lá no Barradão. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.